Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com paz do Senhor nesta manhã. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Você que já está online, diga para a gente aí como é que está o som. Glória a Deus. Paz do Senhor, o pastor Wagner Silveira está online. Paz do Senhor Marcos Silva. Glória a Deus. Dê um feedback aí se o som está ok. Ok, só imagem. Muito aqui, ok, só imagem. Tá falando, tá saindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. No áudio, glória a Jesus. Testando o som.
I, som, a, som, i. I, som. Bom dia. Esta manhã, mais uma vez, saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Igreja do Senhor que está online assistindo essa transmissão da Escola Bíblica Dominical. E hoje é 3 de maio e estaremos estudando a lição de número 5, a quinta lição desse trimestre, que tem por título Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Esta é a nossa lição de hoje. O textuário diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4, versículo 5. E a verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e temos a vida eterna. Né, queridos? De seguir a Cristo. Essa é a nossa esperança e a nossa recompensa. E a leitura bíblica em classe, nos encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos, ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, potestades do ar, do Espírito que agora opera nos desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, Senhor, nos encontramos nesta manhã, Senhor,
para fazermos, ó Deus, mais uma vez a transmissão desta aula. Pai, que o Senhor venha abençoar mais uma vez, trabalhando nas vidas, nos corações daqueles que estão ao alcance, ó Deus, desses ensinamentos. Abençoa o teu servo que logo mais estará ministrando a tua palavra. Usa pelo poder do teu Espírito, ó Deus, que ele possa, ó Deus, aquilo, Senhor, que o teu povo possa ouvir. E assim, Senhor, abençoa a direção desta igreja, ser com teus servos da Vitória, ser com eles, e assim, Senhor, por todo o mundo, Pai, que o Senhor venha abençoar, guardar, e que muito em breve, ó Pai, possamos estar, Senhor, com os nossos trabalhos ativos na igreja. Se, meu Deus, em nome de Jesus te pedimos, te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Agora nós vamos ouvir a transmissão da palavra com o pastor Ednardo. Oportunidade. Glória a Deus. Nesta manhã, eu cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Felizes, né, por mais uma vez estarmos na casa do Senhor, na presença de Deus. E hoje, em pleno domingo, que nós vamos estar reunidos aqui na igreja, né, em nossas classes, mas devido por motivo de força maior do isolamento, hoje nós estamos aqui de forma online. E eu gostaria de convidar você que é aluno da escola dominical para você pegar sua revista, né? Nós estamos estudando, como já foi pelo nosso presidente da escola bíblica, o evangelista Cassiano. Nós estamos estudando a revista, o tema da nossa revista é do segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito. Essa revista nós estamos estudando hoje. Estamos você, que tem a revista, juntamente conosco, vamos meditar, refletir nos assuntos que vão ser tratados nesta manhã. A lição que nós iremos falar é a lição de número 6, que vai falar sobre o tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, na lição 4, lição de domingo passado, nós terminamos o capítulo inteiro, né? E agora estamos iniciando o capítulo 2, e nosso texto núcleo, né? Nossa leitura bíblica em classe está no capítulo 2, do versículos 1 ao 10, que foi o texto que o professor Cassiano fez aqui nesta manhã, a leitura. E a lição de hoje ela está dividida em 3 subpontos. Nós temos a introdução e mais 3 subpontos. A antiga natureza morta em ofensas e pecados, que se distribui em 3 subpontos. Nossa condição anterior, nossas ofensas e pecados, e em 2 subpontos. E o segundo ponto é vivificados pela graça, que alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, vivificados por sua graça, exaltados por sua graça. E o último ponto da nossa lição de hoje é a salvação não vem das obras. Graça como meio da salvação, primeiro subponto. Obras como evidência de salvação, o segundo subponto. E a conclusão. Então isso é o que nós iremos estudar nesta manhã. O objetivo geral desta aula é revelar que a graça salvadora de Cristo
nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos, que são os objetivos que nós temos que alcançar em cada tópico, o primeiro é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. O segundo é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Glória a Deus. Desde já eu quero dar a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Se você quiser participar desta aula, nós queremos fazer aqui como a gente faz na nossa sala de aula presente, né? Uma aula com interação. Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, você pode escrever aí nos comentários. Estou visualizando aqui os comentários que são falados na sala principal. Se houver alguma pergunta e a gente possa responder também, nós estamos aqui para que haja interação. Para que não seja uma hora eu falando e os irmãos apenas assistindo, né? Então, quem quiser participar, eu tenho visto aqui alguns irmãos que estão aqui online, Marcos Silva, Wagner Silveira, Pastor Rogério, glória a Deus, Eugênio Queiroz, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a irmã Delma, os irmãos da congregação Aldeota também que estão online, vai acordando aí aqueles que ainda estão dormindo, né? Que ainda não estão online, para que possam também participar deste momento especial. A leitura bíblica em classe, do capítulo 2, do versículo 1 ao 10, se divide em 3 partes. Do versículos 1 ao 3, Paulo, ele vai fazer uma descrição do estado pecaminoso de toda a humanidade. Ele vai relatar, fazer uma descrição sobre como o homem se encontra hoje antes de ter o encontro com Jesus e como a igreja estava antes de ter esse encontro com Jesus. No versículo 4, nós podemos ver que uma intervenção divina. Quando a Bíblia diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Olha, Deus interveio na situação que o homem se encontrava. E aí, a partir do versículo 5, nós vamos ver agora Paulo descrevendo de forma vibrante os gloriosos efeitos da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim se divide os 10 versículos do capítulo 2 da carta aos Efésios. Uma descrição de como nós estávamos, de como está o estado pecaminoso da humanidade, uma intervenção divina no versículo 4 e a descrição de forma vibrante dos gloriosos efeitos da salvação que nós recebemos do nosso Senhor. Glória a Deus. A introdução diz o seguinte: a presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um fator imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, Paulo mostra como nós estávamos antes, né? Faz aquela reflexão de como nós estávamos, e mostra Deus agindo de forma graciosa em nossas vidas, fazendo por nós aquilo que nós não merecíamos e trazendo para nós uma nova vida, né? Uma nova vida através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O primeiro ponto, a natureza morta em ofensas e pecados. O apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da... Os irmãos, que essa morte em ofensas e pecados era a morte espiritual, causada pela separação entre nós e o nosso Deus. Morte significa separação. A Bíblia diz que quando Deus se dirige a Adão, Deus diz, olha, a árvore do conhecimento que está no meio do jardim, no dia em que dela comer, certamente morrerás. E a gente sabe que Adão não morreu de forma imediatamente, fisicamente, e nem muito menos morreu no mesmo dia em que comeu o fruto. A morte a qual o Senhor se referia nesse contexto era a morte espiritual, a morte da separação
de estar separado de Deus por causa do pecado e da desobediência. Então a gente vê que quando Deus, todos os dias no Jardim do Éden, conversar com Adão, Deus foi naquele dia. E o que aconteceu? Adão estava escondido, não estava mais no mesmo lugar onde ele conversava com Deus. O que é isso? A separação causada pela atitude pecaminosa, a escolha pecaminosa de Adão. Então, quando Paulo diz que nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados, e nós éramos por natureza filhos da ira, ele dá a referência dos versículos 1 ao 3, mostra o estado em que nós estávamos, impossibilitados de fazer alguma coisa por nós mesmos, impossibilitados de agir, de fazer algo para reverter essa situação e destinados por natureza a ser filhos da ira. O que é isso? É estarmos destinados a uma condenação eterna, distantes de Deus. No primeiro subponto diz, nossa condição anterior. Você que tem a revista aí na sua casa, nós estamos no primeiro ponto e no primeiro subponto. Se você puder acompanhar conosco a leitura, é melhor porque você consegue compreender melhor aquilo que nós estamos falando aqui nesta manhã. Diz assim o texto, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego é paraptoma, tem um sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Que a referência que ele dá é de Isaías, capítulo 59, e versículo de número 2, que fala que as nossas transgressões fazem separação de nós, entre nós e o nosso Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Que assim, quem assim vive, enquanto vive. Né? Aí Paulo dá o comentarista coloca aqui um texto de 1 Timóteo 5 e 6 que fala sobre aquelas pessoas que vivem de forma deliberada no pecado, estão mortos, mesmo estando vivas. O que nós podemos entender aqui é que o ser humano, ele é descrito como alguém que perdeu o equilíbrio por descuido e, por essa razão, errou o alvo, né? Que é o significado original da palavra amartia, errar o alvo que foi proposto por Deus. Quando a gente vê ofensa, dá a entender que alguém que desequilibrou-se, que errou o compasso por causa de uma negligência ou de uma atitude deliberada, que se afasta naquele momento da presença, né, e da vontade de Deus e muda-se o foco. Então essa era a nossa condição anterior a termos um encontro com Cristo. Estávamos ali impossibilitados de fazer alguma coisa por nós mesmos, né? Se não fosse a graça de Deus, e nós vamos tratar disso a partir do segundo ponto, se não fosse a graça de Deus que estivesse sido derramada em nossa direção, em nossa vida, nós estaríamos impossibilitados de fazer qualquer coisa que fosse possível por nós mesmos. Então nós vemos aqui no nosso segundo ponto, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, né? Quer dizer, o verbo grego andar, né, vem do grego peripateo. Significa que o homem irregenerado, ele anda em círculo, na prática do pecado, repetindo sempre os seus maus pensamentos e as suas más ações. Quando Paulo diz que a má conduta em que no outro tempo andaste, Paulo está dizendo que era algo
contínuo na vida do homem. O homem não apenas pecou, o homem andava em pecado. Era algo que era contínuo. Ele era deliberadamente em pecado, vivendo um ciclo vicioso de más pensamentos e de más condutas e de más ações. Então ele diz, olha, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. O que ele deixa claro aqui? Que isso era quando a gente não havíamos passado ainda pela regeneração. Nós andávamos dessa forma, na prática habitual do pecado. É por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, olha, como é que eu fazia isso? Para mim isso, e agora eu vejo como a Deus algo tão terrível, eu fazia com uma facilidade, com uma tranquilidade tão grande. Por quê? Porque nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos a noção de quão grande era a ofensa daquilo que nós fazíamos para com o nosso Deus. Glória a Deus. Nós, no 2.1 diz assim, andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Olha aí o que ele diz. Paulo vai falar que nós, antes de conhecermos a Cristo, antes de termos sido alcançados pela graça de Cristo, nós andávamos conforme o curso desse mundo. Quer dizer, vivendo de acordo com os costumes da época em que eles viviam. Os costumes que eram a imoralidade, o furto, a mentira. Paulo vai descrever isso com mais precisão a partir do capítulo 4 aos Efésios. Capítulo 4, 22 ao 32, ele vai falar mais ou menos da trajetória, de como era que as pessoas viviam antes de ter tido esse encontro com a graça de Deus, né? Ter tido esse encontro com Jesus. Aí aqui tem uma constatação para nós que somos salvos, que não devemos tomar a forma do mundo. Romanos 12, primeiro Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Não tomemos a forma do mundo. Não sejamos parecidos com o mundo. Nós agora somos nova criatura. A nossa maneira de andar, de agir, de falar é diferente. Não podemos agir mais como a gente agíamos antes de termos um encontro com o Senhor. Somos diferentes, né? Diferente. Não temos a mesma forma. A forma utilizada ali em Romanos é como se fosse uma forma onde todos eram feitos da mesma forma, do mesmo jeito. E nós não podemos estar nesse contexto, nessa forma onde o mundo vive, não podemos ser iguais a eles. Antes éramos, hoje não. Não podemos tomar a forma do mundo, não podemos relativizar o pecado. O que é relativizar o pecado? Relativizar o pecado é tratar o pecado como algo natural. Tratar o pecado como algo do cotidiano, algo relativo. Não podemos. Temos que ter firmeza e convicção, como filhos de Deus, como servos de Deus que tivemos um encontro com Cristo, de que o pecado é pecado e é ofensa contra Deus. Não é algo que pode ser relativizado. Eu não posso chegar e viver uma vida dupla, uma vida na casa do Senhor e uma vida mundana, como se isso fosse algo normal, algo natural. Não, temos que fazer a diferença. O pecado, e muito menos ajustar-se à maneira de seu tempo, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que nós temos a responsabilidade. Olha, nós não apenas não nos moldamos ao modo de viver do mundo, como também nós temos a responsabilidade de mudar a atitude, o comportamento daqueles que nos cercam, que hoje são influenciados pelo mundo, mas que precisam ser influenciados pela nossa nova vida, pelo nosso testemunho, né? Então, antes nós andávamos segundo o curso deste mundo. Antes que nós andávamos assim. O 2.2 diz, andastes segundo o príncipe da potestade do ar, né? Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal
indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens, desobedientes e incrédulos. Aí tem aqui o capítulo 4 e versículo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens para que neles não resplandecessem a luz do Evangelho. Mostra a influência que o inimigo de nossas almas, a influência que o príncipe das trevas, né, o príncipe deste mundo, tem exercido sobre aquelas pessoas que ainda não tiveram as suas vidas alcançadas pela misericórdia e pela graça de Deus, que ainda não tomaram ainda a decisão de servir a Jesus. Eles vivem ainda cegos nos seus entendimentos, não conseguem ter a noção, muitas vezes, do que estão fazendo. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima. Né? Olha o que nós percebemos aqui, que Paulo vai alertar mais na frente, na própria carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que nós estaríamos na luta contra esses inimigos, né? Glória a Deus, eles eram alvo de nossas lutas e não os nossos irmãos, né? Ou os nossos amigos, ou mesmo aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filho de adoção. Glória a Deus. Olha aí, nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Né? Quando a gente lê lá em Romanos, capítulo 8, que a Bíblia fala que nós não temos, né, um texto bastante conhecido, e eu queria aqui ler aqui com os irmãos. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então olha o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Né? Antes nós andávamos fazendo a vontade, nossos pensamentos pendiam, eram tendenciosos para o lado carnal, que produzia a morte. Mas hoje, nós andamos em espírito. Por causa da graça do Senhor, nós andamos em espírito. E hoje os nossos pensamentos tendem a ser espirituais e nos direcionam a isso, como diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então esse foi o nosso primeiro ponto, mostrando aqui, retratamos aqui um pouco como nós estávamos antes de termos o encontro com Cristo, antes de sermos alcançados pela graça do Senhor, como nós estávamos antes e como nós não podemos continuar estando assim hoje. Hoje nós somos diferentes. Aí Paulo vai falar aqui no nosso segundo ponto, né, que é vivificados pela graça. Segundo ponto, você que está com a revista aí, se você tiver alguma pergunta para fazer, estou lendo aqui alguns comentários dos irmãos. A paz do Senhor, irmã Rosa Imaculada, a minha cunhada, glória a Deus, a paz do Senhor a todos vocês que estão online, né?
Marcos Silva. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós deixamos aqui online, se você tiver uma pergunta ou queira acrescentar, pastor, no primeiro ponto você deveria ter falado isso, e eu não falei isso, que é a leitura, e faço menção aqui, né, para acrescentar na nossa lição de hoje. O segundo ponto diz o seguinte: vivificados pela graça. Olha, a graça nos mostra que não foi pelos nossos próprios, tínhamos condição de fazermos algo por nós mesmos. Estávamos impossibilitados de fazer qualquer esforço ou de caminhar em direção a Cristo pelos nossos próprios esforços. Não tínhamos como. Precisou haver uma coisa grande da parte de Deus, que foi a sua graça, que foi derramada sobre todos os homens, né? Na carta de Paulo a Tito, que ele vai falar sobre essa graça que foi derramada sobre todos os homens. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus, imensamente, por isso, por meio da graça. Olha, por um ato de bondade de Deus e por um ato de grande misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, vivificou. A graça e a misericórdia de Deus é algo que tem nos alcançado. E quando a gente passa assim, a analisar, mas o que é graça? Graça é um favor imerecido. Favor imerecido que nós recebemos, é algo que nós não merecemos. A misericórdia é algo que nós merecíamos, uma punição que nós merecíamos. E Deus, Ele não nos dá. Eu vi uma ilustração de um professor, recentemente, que ele dizia assim, olha, sempre que o filho dele cometia alguma coisa errada, ele punia o filho dele, né? Punia. E uma vez o filho dele perguntou, ele disse, pai, o que é que significa a graça e a misericórdia de Deus? E o pai dele disse, olha, um dia eu vou lhe mostrar isso na prática, para que você possa entender o que é a graça e o que é a misericórdia de Deus. Depois desses dias, o menino cometeu outro erro, fez outra criança, né? Fez outra coisa que não deveria ter feito. E o que aconteceu? Ele já estava esperando ser punido pelo pai. Já estava esperando a sua punição pelo que ele havia feito de errado. Aí o pai pegou ele, levou ele a uma sorveteria, pagou o sorvete para ele, diz, olha meu filho, você pode escolher o sorvete que você quiser, pode colocar aí. E o menino ficou assim, sem entender, assustado, intimidado, querendo saber o que estava acontecendo ali. E o pai dele diz, não, pode colocar. Aí o menino vai e coloca assim, de forma tímida, uma bolinha de sorvete, fica por ali, o pai, não, pode colocar mais. Coloca aí a cobertura, o granulado que você quiser, pode colocar. E aí o menino começou a colocar, e colocou e tudo. Aí o pai sentou com ele e disse, meu filho, agora eu vou lhe explicar a você o que é graça e o que é a misericórdia de Deus, de forma prática. Cometeu um erro. Você merecia. Eu não lhe puni. Você merecia a punição como você era punido sempre. Eu não lhe puni. Você sabe o que é isso? Misericórdia. Você merecia a punição, mas você não recebeu a punição porque eu usei de misericórdia com você. E o sorvete era algo que você não merecia. Por quê? Porque você havia feito algo errado. Você merecia a punição e eu não lhe puni. E você não merecia o sorvete. Eu fui e lhe dei o sorvete. Então o sorvete simboliza a graça. Você recebe algo que você não merece. E a ausência da punição significa a misericórdia. Deus usou de misericórdia conosco porque nós estávamos destinados à ira. Nós éramos filhos da ira. Estávamos destinados à condenação pelo pecado que nós havíamos cometido. Então Deus, Ele usa de misericórdia para conosco quando Ele não nos condena. E a graça dEle vem sobre a nossa vida porque pelo pecado que nós cometemos, Ele ainda nos concede algo que nós não merecemos, que é a salvação, que é a vida eterna. Então aí é a graça, a grande e a poderosa graça de Deus manifesta em nossas vidas. Então nós vemos aqui
alcançados. Até essa ilustração desse pai com esse filho é mais ou menos para que a gente possa entender, né, de forma didática, né, de forma prática, aquilo que a ensina sobre graça e misericórdia. Nós vemos aqui pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, do versículo 2 ao 3, do capítulo 2 até o versículo 3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus é uma conjunção adversativa que tem a finalidade de sublinhar a intervenção na situação pecaminosa dos homens. Olha aí, como nós estávamos, mas olha aí, Deus, essa conjunção adversativa mostra uma mudança. Nós estávamos assim, mas Deus interveio em nosso favor. Ele sim poderia fazer isso, nós jamais. Mas Deus veio e interveio em nosso favor para mostrar, para mudar a situação do qual nós estávamos vivendo naquele contexto e naquela situação. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus não apenas tem misericórdia, Deus é riquíssimo em misericórdia. A Bíblia diz que por causa das suas misericórdias, Lamentações, por causa das suas misericórdias, somos consumidos. E diz também que a misericórdia dele renova-se a cada manhã. Então Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, e por causa dessa grande misericórdia, e pelo seu muito amor que nos amou, de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a salvação. E nós vemos aqui o textuário da Bíblia Sagrada, João 3,16, né? Uma referência aqui que o autor colocou, porque de maneira unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a misericórdia e o grande amor de Deus agindo em nosso favor. E Paulo vai dizer lá em Romanos, olha, pode até ser que alguém morra pelo justo, por alguém que seja bom, mas Deus prova o grande amor para conosco, quando ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Motivação nenhuma, não havia nada de bom que nós pudéssemos fazer para que Deus fizesse esse ato de misericórdia. Fomos alcançados sim pelo grande amor incondicional de Deus, que trouxe a nós a oportunidade. Então fomos alcançados por essa misericórdia, fomos alcançados, como o comentarista diz, por este amor divino. Ele nos alcançou. Tem um hino que diz, né, quando o Senhor estendeu as suas mãos, né, ele estendeu as mãos e nos alcançou. Em um ato de misericórdia, de riquíssima misericórdia e de um grande amor, Deus nos tirou daquela situação que nos encontrávamos, que eram filhos da ira, destinados à condenação eterna, e nos trouxe de volta, glória a Deus, a comunhão com Ele, né? Trouxe de volta a vida. O que era a morte? Foi a separação de Deus. O homem separado de Deus por causa do seu pecado. E a vida, a nova vida, o novo, essa comunhão sendo reatada a partir, é claro. Glória a Deus. Marco lembra quando nós cantávamos no Mensageiro da Fé, né? Glória a Deus. O Mensageiro da Fé era o conjunto de criança aqui da nossa
igreja, nós fazemos parte juntos, glória a Deus. Vivificados por sua graça. Segundo ponto, aí na sua revista, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, mortos por Cristo, mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido de Deus, né? Ele coloca a referência de João capítulo 3, versículo 3, quando Jesus fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, necessita entrar no reino de Deus. Há a necessidade do novo. Esse texto aqui, vivificados por sua graça, mostra, dá ênfase, né? Aqui é a insuficiência humana e a suficiência de Deus. A insuficiência humana, que não tinha como fazer nada, e a suficiência de Deus, que cobriu com a sua graça para nos resgatar, para nos dar uma nova vida. É por isso que o texto da lição é: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Por que libertos? Você pode até dizer: olha, eu sou livre, eu posso ir para onde eu quero. A Bíblia diz que aquele que comete o pecado torna-se escravos do pecado. E o ser escravo não tinha condição, possibilidade de libertar-se sozinho. Precisávamos de alguém que viesse intervir e nos dar uma nova oportunidade. Cristo fez isso, nos libertou para que nós vivamos uma nova vida, não mais em pecado, mas uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Isso pela sua misericórdia, exaltados por sua graça. O apóstolo gentil ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou com ele e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios ao Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder as bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. A obra inteira foi realizada, desde o processo da manifestação da graça até o processo da transformação, da regeneração, da vivificação, e agora o processo da exaltação, que Deus nos tira. É como aquele texto que diz que Deus tirou do meio do monturo, né? Do meio do monturo, do meio dos entulhos, tira de lá e coloca sentado entre os príncipes. Só Deus pode fazer isso. Foi Deus quem fez isso conosco. Foi Deus quem fez isso com a minha e com a sua vida. Nos tirou de um monturo e nos exaltou. Porque é Ele quem exalta e é Ele quem abate. Nos exaltou. E com Cristo nós se tornamos herdeiros da sua gloriosa bênção, né? Com Cristo nós nos tornamos, podemos assentar, como diz o capítulo 2, versículo 6, que diz assim, olha: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aí, quer dizer, não apenas nos tirou do monturo, mas nos colocou entre os príncipes, nos fez assentar-se nos lugares celestiais. Tudo isso pela grande graça de Deus em nossas vidas. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina concedida por obra da misericórdia
e do grande amor de Deus. Essa síntese do tópico de número 2 que nós acabamos de ver nesta manhã. Tópico 2, que falava sobre vivificados pela graça. Então nós já vimos aqui os dois primeiros tópicos, a antiga natureza morta, né, em ofensas e pecados, e também agora estamos aqui finalizando o tópico 2, vivificados pela graça de Deus. Glória a Jesus. Você que está online aí, que queira participar, acrescentar alguma coisa referente ao ponto 1 ou 2, sinta-se à vontade, né? Se quiser fazer alguma pergunta também, se nós pudermos responder, a gente responde. Se não, a gente pesquisa e depois a gente traz uma resposta para os irmãos. Então nós iremos agora entrar no tópico de número 3, no terceiro ponto, que diz que a salvação não vem das obras. Existe uma grande confusão. As pessoas fazendo obras, penitências, tentar agradar a Deus, ou tentar, por méritos, se tornarem justificáveis diante de Deus. E fazem isso e aquilo, muitas vezes motivados simplesmente pela falsa religiosidade, ou a falsa intenção de ser uma pessoa do bem, e para depois dizer que Deus está endividado com essa pessoa, ou dizer que tem isso ou aquilo porque foi melhor do que alguém, e aí fica utilizando-se as suas obras para tentar barganhar com Deus alguma coisa. E aí, o interessante aqui é que Paulo, no texto, nos versículos 2, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, Paulo dá duas advertências aqui. Primeiro, não vem de nós. A salvação não vem de nós. Não parte de nós. Não vem de nós. É pela graça. É por um favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Não vem de nós e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, eu fui salvo porque eu fiz por merecer, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Tem até uma expressão que alguém diz: eu paguei o preço, né? Eu paguei o preço por isso, eu paguei o preço por isso. Não, o preço quem pagou foi Jesus. O preço que pagou foi Jesus na cruz do Calvário. Não confunda um sacrifício por algum objetivo específico seu que você quer, ou por uma consagração, com um preço. Eu estou pagando o preço. Não. Na cruz do Calvário. Então Paulo diz: não foi nem por vós, não vem de vós. Quando ele diz assim, olha, não vem de vós, ele está dizendo que não é mérito. Não é porque você vem de uma linhagem de pastores, não é porque você é uma pessoa mais culta, não vem de vós, não é por nenhum mérito seu. E nem vem das obras, para que ninguém venha se gloriar. Não é pelo que você faz. Então e agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar se as minhas boas obras não me produzem a salvação? Não. Pelo contrário. Nunca produzirá e nunca produziu a salvação. Mas a salvação de Cristo em sua vida produz as boas obras na tua caminhada. Essas boas obras são produzidas pelo fruto do Espírito, que é a manifestação do caráter de Deus em nossas vidas. Isso é produzido por causa da salvação que nós alcançamos. E ele diz, olha, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos feitura sua, criadas em
Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha, Paulo dá mais uma comparação aqui com o andar. Antes andávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Hoje nós vamos andar nas boas obras que Cristo preparou para cada um de nós. E Deus preparou para cada um de nós. Então, o que ele quer dizer andar? É que dar continuidade na nossa... eu já fiz... Não, é continuamente, é uma caminhada de boas obras até a consumação dos séculos, é prosseguindo para o alvo, né? E o texto diz assim, da nossa revista, em Efésios 2, de 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. A graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem como Salvador. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, irmã Célia. Glória a Deus. Verdade, o preço que pagou foi Jesus, né? Exatamente, minha irmã Clara. Quem pagou o preço foi Jesus do Calvário. Glória a Deus. Nós temos agora aqui andar nas boas obras, né? O termo grego sozo, né, que é salvação, traduzido por salvação, significa o cancelamento da dívida do pecado e o livramento da morte eterna. Olha, o que é essa salvação? Às vezes a pessoa, mas ser salvo de quê? Eu estou muito bem, obrigado, não preciso de salvação nenhuma, não estou nem doente, não estou nem morrendo, não estou nem em perigo. Não, a salvação aqui que a Bíblia usa, o termo grego sozo, significa o cancelamento, né? O cancelamento da nossa dívida com Deus, a dívida do pecado e o livramento da morte eterna, porque existem 3 mortes. A morte espiritual, né? Que é a morte que Paulo se refere aqui, a morte quando o homem está em pecado, separado de Deus, a morte espiritual. Existe a morte física e a terceira morte, a morte eterna. Então o que acontece? A morte espiritual, quando o homem está na vida de pecado, conhece a Cristo, tem um encontro com Cristo, tem a vida transformada pelo poder de Cristo, reviveu, nasceu de novo, vive espiritualmente. Agora, se ele morrer fisicamente, antes de ter esse novo nascimento espiritualmente, a situação dele vai ser que vai passar pela terceira morte, que é a morte eterna. E dessa morte eterna, que estava destinada a todos os homens, nós fomos alcançados e fomos livres dela. É isso que significa a salvação. Livrar-se da morte eterna. Então a palavra graça, a salvação, né, primeiro subponto, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira. Ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Romanos 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos os que recebem a Cristo como Salvador. E tem as referências aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia, Hebreus 2:15 e segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:19. A palavra graça é a tradução do grego caris, né? Que significa favor imerecido, nós já falamos aqui. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11:6. Todavia, sim, o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. E ele põe aqui uma referência de João 7:17. A fé deve ser considerada como uma aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Então, o ponto principal aqui, que ele fala aqui, como nós estamos ensinando aqui na questão
da nossa doutrina, a gente acredita que a graça não pode ser, como alguns dizem aí, irresistível, porque se há algo irresistível, deixa de ser graça. Então a graça, ela é a oportunidade que Deus dá a cada um de nós, a mesma capacidade que Deus dá a todos os homens de escolher. Não anula o nosso livre-arbítrio de escolher. Vou aqui um texto no Evangelho de João 7,17, que diz assim, poderíamos aqui ver outras referências, mas o tempo não permite, e esse não é o nosso objetivo. Mas eu queria ler João 7,17, que diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, né, a pessoa tem a opção. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo, né? Glória a Deus. Então, existe aqui outras referências, Hebreus capítulo 3, versículos 14 e 15 também vai falar sobre isso. É como se a graça fosse mais ou menos essa metáfora. Você está dentro de um poço, sem conseguir sair. E alguém joga nesse poço uma corda para você. A graça simboliza essa corda que foi lançada ali naquele poço. E você vai segurar ou não. Você vai aceitar ou não aquela oportunidade, né? E aí, se aceitar, você vai estar sendo alcançado por esta graça e vai estar sendo retirado daquela situação em que você estava perdido ali, né? Com certeza. Então, não anula a nossa, apesar de ser uma dádiva, a graça, apesar de ser uma dádiva muito gloriosa e especial, ela não anula a nossa decisão. Cabe a cada um de nós, como seres humanos, tomar a decisão de seguir ou não a Cristo. Essa é do segundo ponto. Do segundo subponto, do último ponto. Glória a Deus. A paz do seu irmão Breno. Deus abençoe e serve Deus. Obras como a evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas alegações, duas negações para endossar a origem da salvação. Isso não vem de vós. Versículo 2 e 8, a parte B. Trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por um esforço pessoal. De alguém ser salvo. Uma salvação é uma realização divina. Agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura. E as coisas velhas. Por isso, se antes o do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, né? Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvos, mas como evidência da salvação. Então, as boas obras agora é uma evidência. É como as pessoas acreditam, falam muitas vezes que Paulo e Tiago um conflito doutrinário. De maneira nenhuma. Estavam unânimes no que eles estavam dizendo. Paulo dizia que a salvação é pela fé, e Tiago dizia só que a fé é manifestada através dos atos, através das obras, né? Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Que a salvação, ela é evidenciada pelas boas obras que nós praticamos. Como se eu dissesse, o sujeito é identificado se é realmente ou não uma pessoa salva, quando ele está na prática das boas obras. Testemunho, então nós podemos entender que ainda existe algo a ser feito na vida dessa pessoa. É como Jesus diz, olha, o próprio Senhor Jesus diz, pelo seu fruto os conhecereis, né? Pelo fruto é que nós conhecemos a árvore. Então o que ele está falando aqui é que as nossas boas, o que são as nossas boas obras? Nosso testemunho externo.
é o nosso testemunho externo diante dos homens. Como nós estamos nos comportando? Nós não vivemos mais da maneira que nós vivíamos distante de Deus, na prática do pecado. Não. Hoje nós vivemos uma vida diferente. Pode sim alguém pecar por alguma razão, mas não se alegra mais na prática do pecado. Mas não vive mais a prática do pecado. Porque houve um verdadeiro arrependimento. E não apenas um remorso. O arrependimento é o arrependimento pelo ato cometido. O remorso é um arrependimento pela consequência do ato. Então, no remorso não se pesa o ato. No arrependimento verdadeiro se pesa o ato. O ato sim foi uma afronta contra Deus. Então o crente, quando ele passa pelo o arrependimento, pelo novo nascimento, ele pode até pecar, mas ele não consegue mais se alegrar na prática do pecado. Se por alguma razão ele pecar, aquilo ali vai entristecer a alma dele, vai fazer com que ele venha sofrer e chorar, porque ele vai saber que aquilo ali foi uma afronta contra Deus. Então o oposto disso é o quê? É as nossas boas obras, o nosso bom testemunho. Jesus ele compara a igreja como sal da terra e luz do mundo. O sal são as nossas atitudes que nós devemos fazer, nossa humildade, de conservar. Mas a luz é o nosso testemunho externo, para que as pessoas possam ver. E Jesus diz que brilhem a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver e glorificar através das boas obras. As nossas boas obras glorificam ao Senhor. Muitas vezes a gente acha que glorificar a Deus é chegar na igreja dando glória até ficar rouco. Não, isso aí também você pode adorar a Deus, pode glorificar, pode gritar, mas nós glorificamos muito testemunho, através das nossas boas obras, através dos nossos atos de amor. A glorificação a Deus é muito mais intensa, né? Só glorifica na igreja, glorificar na igreja também, isso. Mas glorifica a Deus no seu andar, glorifica a Deus no seu falar, Deus nas suas atitudes, glorifica a Deus na maneira de você se comportar, para que as pessoas possam ver e as pessoas possam glorificar a Deus através da sua vida, né? As pessoas possam glorificar a Deus. Então agora, por meio dessa perspectiva positiva, nós somos incentivados, né? Instados aqui, incentivados, intimados, né? Intimados, somos cobrados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência dessa salvação. Glória a Deus. Os frutos do Espírito representam as manifestações do caráter de Cristo em nossas vidas. Muitas vezes a gente está tão empolgado com os dons e nós esquecemos de buscar os frutos. E são os frutos que mostram que o nosso caráter, que a nossa vida está sendo moldada pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O interessante é que Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, que era uma igreja cheia dos dons, Paulo, no capítulo 13, capítulo 2, ele diz: agora eu vou ensinar, buscai os melhores dons. Aí depois ele diz: agora eu vou ensinar a vocês um caminho. E aí ele começa a falar a respeito do amor. E o que é o amor? O amor é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que se revela dessas formas. E a gente vai ler lá em Gálatas, quando Paulo vai falar sobre o fruto, ele usa a expressão no plural, no singular, que é apenas um fruto que se desenvolve em várias áreas da nossa vida. E esse fruto é o amor. Então, que esse fruto é quem produz em nós uma conduta diferenciada, uma conduta que venha a transformar o mundo. Para a gente finalizar, glória a Deus,
Espero que os irmãos tenham compreendido, né, o que nós temos passado aqui, tentado passar para os irmãos. Eu queria fazer aqui a leitura da nossa conclusão. Então, a nossa lição hoje foi refletirmos como nós éramos antes de ter o encontro com Cristo, a vida temos que muitas vezes os olhos, porque a gente estava atolados nela. Depois, nós vemos o ato de ação divina através da graça de Deus em nossas vidas, tirando a gente daquele lamaçal, daquele fedor, daquela vida que nós vivíamos antes. Esse ato de graça de Deus que foi revelado em nossas vidas e nos colocou em uma nova posição. E agora, antes nós andávamos em delitos e pecados, em desobediência a Deus, segundo o curso deste mundo, em prostituição, em mentira, em furtos, e agora Ele nos coloca em uma nova posição. E agora nós iremos andar segundo a vontade dEle. Andar segundo a vontade de Deus, andar diferente de como o mundo anda. E para concluir, a nossa conclusão diz o seguinte: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Nossa salvação nos foi concedida, independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Capítulo 5 e versículo 16 do livro de Mateus. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, a parte do seu irmão Vance, glória a Deus. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, em nome de Jesus. Alô? Louvo a Deus pela vida do pastor Ednardo, pela forma como Deus tem usado nesta manhã. Também a todos vocês que estiveram conosco durante essa transmissão, a qual o seu servo de Deus, tratando da nossa salvação. Queridos, como disse o servo do Senhor, a nossa salvação não vem pelas nossas obras. Nós não temos como fazer nada em prol de nossa salvação. Só que também ele deixou bem claro que a nossa salvação não depende das nossas obras, mas a falta delas, isso pode causar uma perdição, uma condenação. Até porque as obras é a realidade de que você é um salvo na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos fazer nada. Ele já falou. E a salvação preparada para todos, como está escrito, porque Deus amou o mundo tão para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta salvação não foi preparada somente para mim. Não foi preparada somente para o pregador que pregou. Não foi preparada somente para os crentes. Não. Ela foi preparada, ela está preparada para todos. Agora existe a segunda parte. A segunda parte é aquela que você tem que trabalhar, tem que buscar. E esta parte é você. Falta você também fazer a sua decisão e viver obediente à palavra de Deus. Portanto, que Deus em Cristo possa nos abençoar e nos guardar e nos proteger. E hoje à noite vai ter o culto online. Os irmãos que estão nos ouvindo já estão convidados para se fazer presente. E agora vamos por você e por nós, pedindo a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos, Senhor, na Tua presença e queremos, ó Deus, te agradecer
por todas as bênçãos concedidas, pela forma, Senhor, como tens usado o teu servo nesta manhã. Acreditamos, Senhor, que não foi, Senhor, pela sua vontade ou pela sua sabedoria ou por esforço seu, mas que o Espírito de Deus estava, Senhor, usando a boca do teu servo. Assim, Senhor, a palavra possa nascer e crescer nas vidas das pessoas que as ouviram, guardar e proteger e procurar vivê-las. Assim, Senhor, abençoa o pastor desta igreja e os demais pastores que auxiliam esta obra, e que tudo, Senhor, possa ser feito para a honra e a glória do teu nome. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te pedimos, te damos graças por. Muito obrigado.